Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Mais uma aula de continuação do curso IES, Yoga, Educação e Espiritualidade. Então, primeiramente agradecendo pelos mestres, Shri Aurobindo, a mãe, também agradecendo ao maestro Marcelo, a Prema, agradecendo aos organizadores do curso e também a vocês pela presença. Dando aqui alguns recadinhos práticos. Então, hoje faremos novamente, pelo que tudo indica, o teste de, no meio da aula, abrir para uma ou outra pergunta, para a gente poder ter uma pausa saudável de compreensões durante o conteúdo. E caso não dê tempo de responder a sua pergunta especificamente no meio da aula, também guarde-a, né, para o final da aula, que a gente terá mais tempo para poder esclarecer as dúvidas com relação à temática da aula. E lembrando também, deixar os microfones fechados para a gente ter um bom fluxo e, mais uma vez, desejando uma excelente aula para nós. Bons estudos, passando a palavra para o maestro Marcelo. Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas a essa nova aula. Como falamos ontem, na última aula que tivemos, a aula sobre o propósito da vida, na realidade são duas aulas, né, que precisa ser assim, porque hoje vamos falar dos obstáculos, né, que podem aparecer na nossa vida, nosso intento de cumprir o propósito da vida. Vamos falar disso. Então, hoje é a segunda parte da aula sobre o propósito da vida. Primeiramente, então, agradecer os mestres, especialmente os mestres do Yoga Integral, o Shri Aurobindo, a mãe, o mestre Ramesh, que criou esse curso e que facilitou o acesso aos ensinamentos de uma forma tão linda, tão clara e tão generosa também. Agradecemos também pela confiança nessa colaboração que a gente tem com o mestre e em várias ações que a gente faz, não só dar esses cursos, senão as traduções do material dele, até os retiros que a gente faz na Índia. Agradecer o pessoal da escola, da nossa escola aqui, a Raquel, a Luciana, agradecer Prema da Coessencial, que hoje não tinha outro compromisso, não consegue estar ao vivo, e agradecer muito o Lucas, no apoio, na comunicação, e principalmente por todo o amor que todo mundo coloca, e agradecer vocês pela presença. Vamos, então, para o tema de hoje. Vou abrir aqui as apostilas. Pranams para a mãe e Shri Aurobindo. Invocamos sempre as suas bênçãos para que tudo flua da melhor forma. Esse curso está dentro do programa YES, Yoga, Educação e Espiritualidade. Lembrando que Yoga é educação. A educação está incompleta sem a espiritualidade. E a espiritualidade, na prática, é Yoga. O tema de hoje, o propósito da vida, né? A segunda parte, falando dos obstáculos inevitáveis. Curso criado pelo doutor Ramesh Bijlani, do Shri Aurobindo Ashram, Delhi Branch, em Nova Delhi. Começamos novamente com
uma coisa que a gente já falou, mas vamos falar muitas vezes, e isso é importante, porque trazer uma e outra vez o mesmo conceito, a mesma ideia, ajuda a assimilar. Então, dois polos da consciência. A consciência mental, a consciência mística. A gente falou disso na aula de quem eu sou, correto? Aí, a consciência mental é a consciência, vamos dizer, aquele nível de consciência onde a gente percebe ou construi assim a percepção do mundo, da existência, na base das experiências sensoriais. E tem uma imagem da realidade, né, uma interpretação da realidade baseada exatamente nisso, nas percepções sensoriais, que dão uma ideia de que o que não é percebido pelos sentidos, então, bom, pelo menos, no mínimo, não existe em termos de ser uma coisa verdadeira. Então, está baseado muito, a consciência mental está baseada muito na tá me escutando? Sim? Bom. Está baseado no uso da lógica, na compreensão intelectual e acaba sendo uma percepção limitada. Obviamente, a gente já falou disso, uma percepção limitada, né, que é uma percepção parcial, uma compreensão parcial, uma visão pequena do assunto. Então, obviamente, uma percepção pequena, para aquele que tem essa percepção, vamos dizer, em termos relativos, para a pessoa que tem essa percepção, e muito mais esse tipo de percepção, que tem uma tendência a ser rígida, né, não flexível. Então, para a pessoa que tem esse tipo de consciência, o que a pessoa percebe é tudo quanto existe. Entendeu? Então, e tem que esse é um risco das percepções limitadas, das visões do mundo limitadas, é a crença de que isso é tudo quanto tem para ser conhecido. Portanto, se essa é a percepção ou a conclusão, o que está por fora dessa visão e que vamos dizer, que existe, né? Desde essa visão relativa, é ou rejeitado, ou interpretado como uma ilusão, como uma fantasia, ou qualquer coisa diferente de uma realidade. Então, as percepções limitadas em todas as áreas das disciplinas humanas têm essa tendência de rejeitar, de chamar ou considerar como ilusões, fantasias, coisas fora da realidade, etc., etc. Acontece em todas as disciplinas humanas. Então, mas na realidade, isso é uma distorção. E a gente sabe que toda distorção, toda visão limitada, por natureza, vai trazer conflito e sofrimento. Por isso que nenhum ser humano fica satisfeito o tempo todo, quer dizer, tem aquele bem-estar ou aquela felicidade que procura no nível da consciência mental. As pessoas, e a gente pode ter a gente como exemplo, que estão na consciência mental, ou que estiveram, mas estão dando passos, avançando, o fato de ter o desejo de dar passos no sentido da consciência mística
é porque a gente não está satisfeito na consciência mental. Senão a gente não tivesse esse desejo de evoluir, de progressar espiritualmente, de fazer alguma coisa no sentido daquela plenitude. Bom, ao contrário, quer dizer, em síntese, em resumo, a consciência mental é igual a restrição, quer dizer, limitação, restrição. Agora, a consciência mística é uma consciência, o nível de consciência que está no outro extremo do espectro, correto? Obviamente, como a gente já falou, uma visão mais ampla sempre vai incluir, se é verdadeiramente ampla, sempre vai incluir a visão mais pequena. Isso é bem evidente, né? Toda visão mais panorâmica não exclui, né, o mais pequeno. Quando a gente, por exemplo, está aqui no chão, tem uma certa percepção, uma certa visão das coisas. A gente vê os objetos, pessoas, etc. Mas a gente subir, não sei, no 10º andar, a gente vai ver as mesmas coisas que está vendo desde o chão, vamos dizer. Mas a gente vê com outra perspectiva e vê ainda mais. Então, quer dizer, uma visão mais ampla, mais panorâmica, se é verdadeiramente mais ampla, não nega, não rejeita, não exclui as visões mais pequenas. Tá bom? Por isso, sempre uma visão ampla, uma visão mais ampla, é desejável, é saudável, é mais positiva. Então, a consciência mística inclui a consciência mental, né? E todas, vamos dizer, e todos os grados entre a consciência mental e a consciência mística. Mas é uma consciência, um nível de consciência mais elevado, mais sutil, um nível de consciência que vai além da consciência mística, porque considera o espírito por trás das coisas, uma consciência mais profunda, porque tem essa visão integral, total, não parcial, e bom, e como a gente já falou, os pontinhos que tem aqui ao redor desse ponto preto estão tentando simbolizar o fato de que a consciência mística se estende, se expande até o infinito. Então, a consciência mística, por dizer de uma forma simples, é a consciência que tem os rishis, os sábios, né? Que tem os grandes iluminados da história da humanidade. Agora, dentro desses dois polos do espectro da consciência, tem muitos grados, né? Muitos estágios. E todos estamos em algum ponto entre esses dois polos, correto? Algumas pessoas estarão mais perto de um, outros mais perto de outro, mas todos estamos entre um polo e o outro. Agora, o fato de dar alguns passos na direção da consciência mística é o que a gente chama o progresso espiritual, o crescimento espiritual, o crescimento da consciência. Por quê? Porque necessariamente esses passos que vão da consciência mental para a consciência mística, se a consciência mística é a consciência mais ampla possível e a consciência mental é uma consciência pequena, então necessariamente essa consciência, essa amplitude vai ser gradual. Então, cada passo que a gente dá no sentido da consciência mística é uma ampliação da consciência. É uma consciência um pouco mais ampla, um pouco mais sutil, mais elevada, um pouco mais profunda. Tá bom? Então, quer dizer, se no polo da consciência mental ainda a visão limitada vai gerar, por natureza, mais conflito e sofrimento, quer dizer que uma visão mais ampla, que pelo menos, mesmo que esteja muito longe ainda, mas um passo, né, se afastando da consciência mental, é um passo mais perto da consciência mística. Então, quer dizer que vai ter um pouco menos
de sofrimento, um pouco menos de conflito, um pouco mais de harmonia, um pouco mais de paz. Então, sempre desejável, mesmo que seja um passo, sempre desejável. Se o movimento na direção da consciência mística. Agora, dar esses passos no sentido da consciência mística é o significado do propósito da vida, né? Que a gente falou, chegar lá na consciência mística, viver, ver, né? Experimentar, ver, virar um com essa consciência mística e ser consciente o tempo todo disso é o objetivo final do yoga, o objetivo final da vida humana, não só do yoga como disciplina. Mas esse é o objetivo espiritual, tá bom? Mas como isso necessariamente vai levar muitas existências, então não faz muito sentido ficar avaliando ou ficar olhando muito para o objetivo final, né? Senão, o sentido do objetivo é ter, vamos dizer, dar à nossa vida, à nossa existência, essa existência, a melhor qualidade possível. E dar os passos que a gente puder no sentido nesse sentido, com essa orientação. Então, esses passos, sejam muitos ou poucos, todos são muito importantes e representam um grande avanço, evolução. Esses passos são o propósito da vida, o sentido maior de estar aqui, que é o que está indicando aqui, né, essa flecha. Agora, como a gente dá esses passos nessa direção? Bom, a gente já falou disso. Fazendo as escolhas importantes da vida baseadas na guia da alma e não do ego. Agora, o tema de hoje, como a gente falou, são os obstáculos no caminho espiritual. Quer dizer, na medida, né, ao mesmo tempo que a gente vai, vamos dizer de alguma forma, tentando dar esses passos, tentando escolher na base, seguindo a guia da alma, a guia do ser psíquico, na nossa vida, acontecem ou aparecem obstáculos, né? Inicialmente vamos chamar de obstáculos. E a pergunta nesse caminho quais são esses obstáculos, né? É o que a gente vai falar hoje. No caminho espiritual, ao mesmo tempo que a gente vai tentando viver, vamos dizer, cumprir o propósito da vida, que é dar esses passos no sentido da união com o divino. Quais são esses obstáculos? Obviamente, nesse ponto, antes de falar de cada um deles e tal, alguém poderia perguntar, bom, mas a gente vem falando nas últimas aulas de que, na realidade, obstáculos, assim, em termos definitivos, não existem, porque tudo, o yoga integral fala de que tudo é uma oportunidade. Bom, isso é verdade, né? Na realidade, a gente está apresentando de obstáculos como uma forma de ver eles, tá bom? Quer dizer, já podemos colocar, desde a consciência mental, a pessoa vê essas oportunidades como obstáculos, como problemas, como conflitos. Mas desde uma consciência mais ampla, a pessoa vê como oportunidades. Então, parte dos benefícios que aparecem, vamos dizer, das mudanças que acontecem na pessoa, que evidência, né, é uma evidência do progresso espiritual, é que a pessoa converte tudo em uma oportunidade. Lembram? Na última aula, a gente viu, né? Falava que a pessoa pouco inteligente desperdiça as oportunidades.
a pessoa sábia cria oportunidades, né? Lembra disso? A pessoa, um gênio, não, a pessoa sábia usa as oportunidades. Um gênio cria oportunidades e uma pessoa espiritual converte tudo em uma oportunidade. Lembram dessa apostila na aula passada? Bom, então, o caminho espiritual, mas tem a ver com isso, mas não é vamos dizer, não é uma coisa que a gente fala da boca para fora. Quer dizer, bom, agora vamos ver, vamos pensar que tudo é uma oportunidade porque não sei, porque o professor falou. Não, converter tudo em uma oportunidade é uma consequência da compreensão, da compreensão. Qual compreensão? A visão espiritual do mundo. Quando você assimila essa compreensão, que é a aula, 2 aulas atrás, a gente falou da visão espiritual do mundo, quando você assimilar quer dizer virar com esse conhecimento, tá bom? Não, que não seja só uma informação na minha mente. Então, quando eu começo a assimilar esse ensinamento e começo a ver tudo como uma expressão daquela realidade única, daquele espírito, que não é outra coisa que a visão espiritual do mundo, quando começo a ver tudo quanto existe como uma expressão do divino e, portanto, sagrado, né? Então, a partir dessa compreensão, vem, sem esforço, a possibilidade de ver que cada coisa que acontece, cada situação, por mais ruim que seja, também é uma expressão do divino. Então, é ali que a gente não, vamos dizer, nem consegue ver a situação como um problema, como um obstáculo. A gente vê como uma oportunidade que está sendo dada para nós por alguma razão. Sob qual princípio? De que tudo tudo o que acontece tem uma razão. E essa razão tem a ver com a ordem universal, com o divino. Então, por mais, isso é um conceito, um aspecto difícil de ver às vezes, muitas vezes. Por quê? Porque com as situações boas, ninguém reclama, ninguém tem nenhum problema, mas com as situações ruins, os desafios e tal, bom, a gente tem o desafio de ver como uma oportunidade, ou ver que tem de bom, né? Não sei, uma crise, uma situação traumática, um drama, etc., né? Às vezes é muito difícil ver o que tem de bom. Mas o assunto não é ver o que tem de bom ou de ruim, senão abordar elas como uma oportunidade para aprender. Então, assim como tem, não sei, um fígado, tem o pulmão, tem, não sei, o pé, tem um planeta, tem não sei, tem os animais, tudo quanto existe por alguma razão. E essa razão é importante para a ordem universal, para a harmonia. Então, que uma situação, a gente falou, o fato da gente estar aqui é para dar passos no sentido da consciência mística, da união com o divino. Então, isso tem a ver com o karma, não é o tema de hoje, mas as situações que a gente experimenta na nossa vida, se elas acontecem, é para que é por alguma razão. Da mesma forma que os pulmões têm uma razão para eles estarem ali e cumprem uma função, uma situação determinada na nossa vida também cumpre uma função, que é nos dar a oportunidade para aprender. E como a gente aprende? Aprende pela experiência, mas como? Fazendo as escolhas corretas. Quer dizer, ver a situação como uma oportunidade e agir na base da guia da alma. Então, dessa forma, a gente transforma essa experiência numa oportunidade para avançar, para evoluir. Bom, então, uma pessoa espiritual converte, não é que vai mudar nada, o que muda é nossa percepção, entendeu? Não vai mudar a situação. A situação é a mesma, antes a gente percebia como
um problema, como um grande problema, com uma grande preocupação, com um grande conflito, agora a gente vê como uma oportunidade. Mesmo que seja um grande desafio, bom, e que a gente tenha que colocar muito trabalho, energia, etc., etc., não deixa de ser uma oportunidade para aprender. Então, dessa forma, a gente pode dar passos para frente. Mas uma coisa que a gente não falou ainda é que a gente também pode dar passos para trás, né? Nesse espectro. A gente pode ter muitas oportunidades e ter condições de evolução muito boas e vir para essa vida com muitas condições para avançar, mas se a gente fizer as escolhas erradas, a gente pode, vamos dizer, ir para trás um pouco no caminho, né? E bom, e aí, não, em vez de avançar, vai se afastar da consciência mística, e bom, e provavelmente na próxima existência vai ter outras condições para, como uma nova oportunidade para evoluir ou não. Mas não é que a gente sempre vai para frente, pode ir para frente ou para trás, dependendo das escolhas que a gente faz. Então, agora estamos nesse lugar. Todos os obstáculos, a gente já sabe que na realidade não são obstáculos, são situações em que uma pessoa espiritual converte tudo em uma oportunidade. Mas a realidade é que a maioria de nós ainda vê como obstáculos, tá bom? Mas os obstáculos, todos eles estão enraizados na ignorância. Então, vamos ver como. Primeiro vamos falar um pouquinho do ego. O que quer dizer que os obstáculos estejam enraizados na ignorância? Que a gente, exatamente o que eu falei antes, por isso eu queria fazer essa explicação, porque a gente vê as situações como obstáculos e não como oportunidades. Então, a razão, o motivo, a razão pela qual a gente não vê as situações, o que for, como oportunidades, é porque tem algum fator, algum elemento que não me deixa ver elas como oportunidades, tá bom? E o que é aquele véu que não me deixa ver as situações como oportunidades? A ignorância. Então, o que não me deixa, que poderia ser, assim, em termos gerais, o grande obstáculo. O grande obstáculo é a ignorância. Então, o que não me deixa ver as situações como oportunidades é a ignorância, que é como se fosse um véu, né? E, vamos dizer, tirar o véu seria o fim da ignorância. Agora, o ego, né? Não vamos fazer uma aula de cada um desses temas, mas se vamos mencionar rapidamente. O ego, em termos muito simples, tem a ver com o sentido de separação, né? A gente, se não reflete, se não pensa um pouco, se realmente não aborda de uma forma mais ampla, a sensação que temos todos os seres humanos, já falamos, né? A consciência mental está baseada na percepção sensorial. O que é? É a percepção dos sentidos. Eu estou aqui e vocês estão me vendo. Vocês estão lá e eu estou vendo vocês. Então, isso quer dizer, a conclusão por trás disso é, vocês estão lá, eu estou aqui. Então, estamos separados. Todos os objetos do mundo estão lá e eu estou aqui. Então, como eles estão lá e eu estou aqui, não podemos ser a mesma coisa. Não podemos ser um. Não podemos ser a mesma coisa. Eu sou o que eu sou, e uma mesa é uma mesa, um cachorro é um cachorro, outra pessoa é outra pessoa. Pronto. Então, se a gente não para refletir um pouquinho com a ajuda de alguém, de algum ensinamento, etc., a nossa percepção no nível mental
é de separação. É de, bom, tudo é separado. Pronto. Então, basicamente, em termos muito simples, isso é o que traz o ego. Depois traz muita coisa, mas a primeira coisa é a sensação de separação. Mas uma coisa que a gente quer trazer aqui, que é também importante no yoga integral, é que normalmente a gente, assim, no yoga, por exemplo, nas disciplinas espirituais, normalmente existe uma tendência a falar da parte ruim do ego e não da parte boa. Quer dizer, por quê? Porque talvez, bom, sendo o grande obstáculo para realmente progressar espiritualmente, né? Então, bom, talvez os mestres ou os professores tenham feito muito mais ênfase no aspecto negativo, né? E também sabendo que aqui em Ocidente talvez né, é muito comum, né? Ter o ego, não sei se está bem falando em português, mas ter um ego muito grande, né? Muito expandido. Então, talvez para diminuir um pouco isso, que é necessário também manter em certo equilíbrio, o ego, talvez tenham feito mais ênfase na parte negativa do ego. Mas, na realidade, é que para o desenvolvimento do ser humano, desde criança, adolescente e tal, até adulto, o ego é necessário. E é necessário até um certo ponto no caminho espiritual. Não até o final. Chega um ponto em que não é mais necessário. Em que até começa a ser vamos dizer, um obstáculo que a gente está falando, né? Por quê? Porque se a consciência mística é a consciência de unidade, é a união com o divino, então não pode ter sentido de separação nenhum. Então, quando você, na sua jornada, nesse movimento, né, no espectro, chega a um ponto que você quer ir além desse ponto, então o ego não é mais uma ajuda. Ao contrário, é um obstáculo. Quer dizer, para poder avançar, você tem que eliminar a sensação de separação, senão não pode avançar. Entendeu? Então, mas até um ponto o ego é necessário. E acho que foi a Aline que perguntou numa das primeiras aulas sobre a questão acho que foi isso, né? Alguma pergunta parecida, né? Se era sempre, ou as emoções, uma coisa assim, se era sempre ruim. E a gente falou, não, que em certos momentos pode ser até necessário, mas em estágios mais avançados, não. Quer dizer, para muitas coisas no mundo, o ego pode ser necessário e vamos dizer, correto tomar decisões desde o ego, por exemplo, né? Inicialmente. Agora, chega um certo ponto na caminhada, no progresso espiritual, que o ego passa de ser algo bom, necessário para fazer um grande obstáculo e tem que ser eliminado. Mas, bom, o ego muitas vezes está por trás dos grandes acontecimentos de muitas pessoas, né, no mundo. Então, não é inteiramente ruim, mas chega um ponto em que é necessário eliminar. Mas, bom, a ideia é que, mesmo que esse ego seja bom para muitas coisas, sempre que tem... A ideia é que, mesmo no desenvolvimento da pessoa, o ego tenha certa moderação, tenha certo controle, né? Mas isso vem quase que não faz falta fazer muita coisa, porque os relacionamentos humanos vão tomar conta disso. Quer dizer, desde criança, né? Imagina, uma criança não sei, quer brincar com outras, né? Aí vai brincar, vai brincar fazendo algum esporte, alguma brincadeira, algum jogo de alguma coisa, mas ela quer fazer o que ela quer. Ninguém vai querer brincar com ela. Então, para poder brincar com os outros, a criança vai ter que moderar seu ego, né? Vai ter que seguir as regras da brincadeira, vamos dizer, e se adaptar um pouco. Então,
a vida mesma vai tomando conta disso e moderando um pouco, né, essas questões. Uma coisa importante que vem como relação, consequência do ego é essa, que a gente vai falar depois, mas tem a ver com um sentido de possessão. Tá correto? A possessão de coisas, objetos, etc. E, quer dizer, a sensação de separação leva a perceber que as coisas são minhas, por exemplo, né? E a ter certa sensação de possessão que não é inteiramente real e que pode representar um grande obstáculo. Agora, outro obstáculo são os desejos. Não, como a gente falou outra vez, a aspiração, o desejo desejável, né? Senão os desejos que não são genuínos. E por que não são genuínos? Porque estão enraizados no ego. Por exemplo, a pessoa, não sei, a gente quer não sei, comprar uma roupa mais bonita, um carro novo, uma casa maior, etc. Objetos no mundo para impressionar outras pessoas, não sei, para ser aceitado, para mostrar alguma que outra coisa, né, para pertencer a um certo grupo. Então, mas o desejo de fazer isso não tem a ver com uma necessidade genuína desse ser humano, e sim com alguma outra coisa que tem a ver com algum sucesso externo. Então, por isso que são chamados de desejos que não são genuínos, né? Necessidades que não são genuínas que geram esses desejos. E além disso, como tudo vai mudando e o ego nunca fica satisfeito, esses desejos não têm fim. Podem trazer um bem-estar ou uma certa felicidade mínima e transitória, mas depois vai embora rapidamente. E como estão enraizados no ego, né, e tem essa tendência para fora, esses desejos fazem a pessoa ficar assim preocupada, né, em satisfazer esses desejos, né? E aí começa uma questão que vira realmente um grande estresse. Por quê? Por querer, né? O fato de querer satisfazer esse desejo, que às vezes não é tão fácil, ou o fato de não poder satisfazer esse desejo. Então, gera uma grande preocupação na mente da pessoa que, vira um grande obstáculo, né, para cumprir o propósito da vida. Não deixa a mente em paz. Além disso, estar tão preocupado pelos desejos pessoais, obviamente, não deixa a pessoa ter mais consideração pelas outras pessoas ao redor dela. Vira uma pessoa muito centrada em si, muito focada em si mesmo. Porque uma pessoa que tem muitos desejos e a maioria não estão satisfeitos, então uma pessoa carente, né, que tem muitas necessidades, toda a atenção, a energia da pessoa vai estar com ela. Então não vai ter espaço para olhar para o lado, para ter em consideração as outras pessoas, o que elas também precisam. E por essa razão de não ter a capacidade, não ter espaço na sua mente para considerar aos outros e as necessidades dos outros, então impede a capacidade também de expressar o amor aos outros. Então vira um grande obstáculo no caminho espiritual. Bom, depois temos raiva e depressão, né? Que são também dois aspectos da mesma coisa, né? Bom, e
Nos desejos realmente tem, sempre falando simplesmente, né? Isso é um curso de introdução. Os desejos são de dois tipos. O primeiro tem a ver com desejar objetos, né? Coisas, querer coisas, objetos, né? Etc. E o segundo tipo de desejos é de controlar pessoas ao nosso redor, as pessoas, o comportamento delas, né? Então, esses dois tipos de desejos enraizados no ego. Agora, quando esses desejos, porque obviamente eu não posso, ninguém pode controlar o mundo inteiro, entendeu? Então, como depende de muitas circunstâncias externas, vamos dizer, quando eu não posso satisfazer o desejo dos objetos que eu quero, então, ali, como consequência, vem a raiva. Bom, raiva ou também depressão, né? A raiva seria vamos dizer, a incapacidade de obter, alcançar, conseguir ter o objeto que eu queria. Então, pode virar raiva. E também pode virar depressão, né? As duas, né? As duas. A incapacidade de obter o objeto que eu queria ou de controlar a pessoa, né? Para que ela se comporte como eu quero. Então, dois tipos de resultados podem acontecer, né? Esses desejos quando não consigo satisfazer, que são a raiva e a depressão. Obviamente, grandes obstáculos no caminho espiritual. Obviamente, não vão deixar a mente em paz. Medo e ansiedade, também, dois aspectos da mesma situação. O medo, né, tem a ver com uma preocupação sobre alguma coisa que pode nos ferir, vamos dizer, em algum aspecto, né? Mas alguma coisa que é real, que é, vamos dizer, que está acontecendo no momento e poderia nos ferir, tá bom? Agora, a ansiedade tem a ver mais com o futuro, né? Uma preocupação antecipada sobre alguma coisa que pode ir mal no futuro. Então, as duas são dois aspectos da mesma situação. Grandes obstáculos também no caminho espiritual. Qual seria uma saída para isso? Por exemplo, obviamente, sendo que estão enraizados para todos, né? Não só para esse. Sendo que todos, e a gente vai ver mais, todos estão enraizados no ego, que é uma visão parcial, a consciência mental, etc. Bom, a saída de tudo isso, de todos esses obstáculos, necessariamente tem a ver com elevar nossa consciência, deixar de estar na consciência mental. Porque quando a gente vai abandonando, vai se afastando da consciência mental, obviamente vai se afastar dos obstáculos que traz a consciência mental. Muitas vezes a pessoa consegue se afastar bastante, mas a maioria, muitas mais vezes, não quer se afastar. Então, não é uma questão de conseguir, né? A maioria das pessoas consegue, mas nem todas querem. Mesmo conseguindo, às vezes não querem, preferem ficar apegados. Bom, a humildade, né? Humildade não é ruim, claro que não, é bom, sempre que tenha certa moderação, né? Que seja o tipo correto de humildade e na proporção ou na quantidade correta. Por quê? Porque, vamos dizer, humildade não é está aqui na próxima, né? Humildade não é o mesmo que o complexo de inferioridade, sabe? Incluso
fazer como que a gente é humilde, mas não é, né? Sabe, como aquele que, ó, você está fazendo muito bem isso, parabéns, você é o melhor. Aí, não, eu não fiz nada, o que eu ainda não sei nada. Isso não é verdadeiramente humildade. Humildade tem a ver com a consciência, né, do exato lugar que a gente tem na existência. Isso é humildade. E também a compreensão da visão espiritual, claramente, que a partir da compreensão individual, espiritual, que a gente sabe e vê que tudo é uma expressão do divino em forma de, então a gente sente muita gratidão por tudo, né? Porque a gente vê que, na realidade, tem uma abundância infinita no universo, tudo é, entre aspas, perfeito, né? E, bom, que a gente, desde nosso ponto de vista relativo, a gente é um simples ser humano, e dentro dessa imensidade. Então, a gente tem uma certa consciência adequada do nosso lugar nessa sinfonia universal, né? Então, essa compreensão tem a ver muito com a humildade. Quer dizer que sem compreensão, sem clareza, não pode ter humildade. Na realidade, é o ego disfarçado de alguma coisa. Então, por exemplo, como seria uma falsa humildade, né? Porque que ali seria um obstáculo, um grande obstáculo. Quando a gente, por causa de não compreender nossas capacidades, realmente, aí começamos a pensar que não temos a capacidade de fazer isso ou aquilo, que não vamos conseguir, que não somos bons para isso, que não sei, que não temos a força necessária, etc. Não temos a confiança, etc. Então, isso acaba sendo um grande obstáculo para cumprir o propósito da vida. E, obviamente, o outro extremo que seria a arrogância, né? Porque a gente precisa de certa confiança. Quando a gente sabe vamos dizer, que a nossa essência é o divino, que temos tudo para fazer na vida, a gente pode desenvolver uma certa confiança, né? Uma confiança, uma segurança, uma confiança. Mas essa confiança, se é verdadeira e está baseada na compreensão, então vai ser muito boa, vai ser bastante equilibrada. Mas se o ego for lá e pegar a confiança, vai acabar em arrogância. Por isso que tem que ter certo equilíbrio. E o equilíbrio sempre é manter essa visão mais ampla sutil e profunda. Bom, continuamos. Também outro grande obstáculo pode ser o sexo, no sentido do apego, né? Desde o ponto de vista espiritual, o sexo tem a ver com vamos dizer, uma necessidade, uma função que vem na natureza humana, né? Que tem como principal objetivo perpetuar as espécies, né? Mas um apego demais a isso pode ser um grande obstáculo, da mesma forma que outros tipos de desejos. Mas em muitas tradições, e também no Yoga Integral, se colocou especial ênfase, né, no sexo, no sentido do apego, né? Que é muito difícil para o ser humano se livrar do apego, e a maioria das vezes, né, nem sequer uma moderação é suficiente, tem que ser muito, muito diminuído para que esse desejo para que a pessoa não vire totalmente dominado por esse desejo. Então, deve ser regulado, como todos, purificado, transformado. Também o casamento, né, ou as relações assim
humanas, né? Por quê? Pode ser um obstáculo no sentido de assim, dos companheiros, né, de vida e tal, que se eles se essa união fosse as duas pessoas fossem no sentido companheiros além da vida e mais espirituais, poderia ser um grande estímulo para a evolução espiritual, né, do outro. Ter um companheiro, né, que também esteja no sentido de viver, né, espiritualmente e seja uma união propícia, então pode ser um grande estímulo para acelerar o progresso espiritual das duas partes. Mas quando a união não vai muito bem, é ruim, vamos dizer, e tem muito conflito, etc, etc, bom, pode ser um grande obstáculo, mas também pode ser uma grande oportunidade. Tudo depende de como a gente abordar. Com certeza é um grande desafio. É muito mais fácil, não sei, não se importar ou não se tocar se alguém fala alguma coisa feia na rua do que nosso companheiro, nossa companheira fala alguma coisa ruim, né? Isso toca mais a gente, né? Se sente muito mais como dizer, muito mais emocionalmente muito mais forte, assim, mobilizante, né? Então, tem alguns aspectos. Um é muito interessante. Se a pessoa conseguir, mesmo que seja uma relação que está indo ruim, né, com muito conflito, se a pessoa conseguir ver o divino, ou ver o seu companheiro, né, a outra pessoa, como uma expressão do divino, no meio da relação, né, conflitiva, então, bom, se a pessoa consegue fazer isso, com certeza vai conseguir ver o divino em todo mundo, porque é muito difícil de fazer. E bom, e também que quando a pessoa não consegue encontrar a felicidade com a outra pessoa, né, com o seu companheiro, sua companheira. Então, bom, pode talvez buscar outros caminhos e acabar descobrindo que, na realidade, a felicidade não vem de fora, senão que tem a ver com as escolhas que a gente faz na vida. Então, graças ao conflito com outra pessoa, a gente pode descobrir qual é o caminho. Então, esse seria um aspecto bom do ruim, vamos dizer. Então, transformar, né, mesmo que seja que pode ser um obstáculo, a gente pode transformar em uma oportunidade. Laços familiares e velhas amizades, né? Isso tem a ver com coisas que podem ser também obstáculos no caminho espiritual, que por exemplo, quando a gente começa vamos dizer, começa um caminho espiritual, por exemplo, começa a viver a vida de uma forma mais orientada para a espiritualidade, então a gente vai mudando necessariamente. E quando a gente muda, nossa consciência se amplia, vocês sabem, quando muda a nossa mente, muda a nossa vida. Por quê? Porque vai mudar nossos interesses, vão mudar nossa visão das coisas, vai mudar o que a gente, não sei, quer fazer, o que não quer fazer, as pessoas com as quais a gente tem mais afinidade ou não. Então, pode ser que, não sei, aquelas velhas amizades da infância, da escola, o que for, a gente não sinta tanta afinidade, né? E não frequente com tanta frequência essas amizades. Bom, obviamente isso pode trazer críticas, não sei, expressões diferentes para a gente e tal, até que pode pensar que estamos um pouco loucos, né?
Mas, bom, é mais fácil, né, se liberar das opiniões e belas amizades, né, do que dos laços familiares, que estão mais perto da gente. Então, normalmente, bom, sempre vai ter pessoas que vão, assim, tipo, falar alguma coisa, né? E, bom, isso pode também ter um efeito negativo na gente, até fazer a gente duvidar, né? Porque quando muitas pessoas começam a falar, essa pessoa está se comportando dessa forma, tá fazendo isso, está fazendo aquilo, é, é, bom, a gente até e a gente recebe críticas ou frases não tão bonitas, podem até fazer a gente pensar, né? Se a gente está realmente fazendo o correto ou não. Mas então, laços familiares e velhas amizades podem representar um obstáculo. Bom, brevemente então agora, antes de continuar, vamos fazer uma breve pausa, antes de ir para a parte final, senão fica muito longo. E, bom, gostaria de escutar algum de vocês, algum comentário, alguma pergunta, alguma compartilhar alguma coisa. Marcelo, Paula? sobre dar os caminhos, né, na direção correta, baseada na voz da alma, às vezes, para mim, se torna muito difícil. Eu tenho uma visão correta, até às vezes um sentimento correto, mas sou arrastada, assim, pelos hábitos nocivos, né? E às vezes eu me pego assim, fazendo várias coisinhas ao longo do dia, contrárias ao que eu sinto, ao que eu acredito, mas indo pela força do hábito. Então, assim, como manter essa disciplina, como manter, como fortalecer, né, essa firmeza, assim, no caminho, para não ser arrastada. Às vezes fica muito difícil. É uma boa pergunta, muito ligada ao prático. Bom, a primeira coisa é que é a questão da consciência, né? Porque o hábito é inconsciente. A gente pode ser consciente, vamos dizer, de que está agindo, vamos dizer, pela força do hábito e bom, quer dizer que pode ser consciente ou inconsciente, mas pode ser consciente e ainda não conseguir mudar, né, alguma coisa. Bom, mas o assunto é, trazendo todos os ensinamentos, o assunto é colocar nossa energia em tentar fazer, não em conseguir fazer. Entendeu? Então, a força do hábito realmente é muito forte e foi construída ao longo do tempo por repetitivas ações. Então, a forma de, não sei, transformar um hábito é exatamente da mesma forma. É repetição por muito tempo, tá bom? Mas com o foco em fazer de uma forma determinada, não no resultado. Se a gente fazer, porque realmente a gente precisa uma força de vontade, de ferro para transformar um hábito, né? Então, e a perseverança, porque é tempo, a gente falou, né? No tempo. Então, se a gente coloca nossa atenção no resultado, então a gente acaba perdendo a motivação. Entra na frustração. Por quê? Tentei uma, duas, 10, não consegui, então para que fazer? Então acaba não conseguindo. E o círculo vicioso. Então, o assunto é consciência, ser consciente, né, de quando estou agindo
pela força do hábito, e quando, na base da consciência, colocar minha atenção ou minha ação para outro lado, para o lado que tem que ir, no sentido positivo. Fazer o meu maior esforço para mudar. E se eu não consigo por mim mesmo, bom, posso procurar algum elemento externo que me ajude, né? Pode ser muitas coisas diferentes. Pode ser fazer uma prática, pode ser falar com alguém, pode ser escutar alguma aula, pode ser... Mas tenho que dar o máximo que eu posso no momento. Não tem que ser bom, eu tentei um pouquinho, mas não tá fluindo. Não, tem que ter uma força aí gigante, enorme. Não pode ser assim, mais ou menos. Tem que ser o guerreiro aí. Bom, e se mesmo assim não consegue, bom, não importa. Próxima vez, tenta de novo, todas as vezes que for necessário. Se a persistência estiver, com certeza, e não muito tempo, você vai conseguir cada vez mais facilmente. Por quê? Porque a força que tem fazer 1, 2, 3, 4, 5, tem como uma certa inércia que vai sendo cada vez mais fácil. Agora, se você faz uma vez, né, de tanto em tanto, aí cada vez vai ser muito difícil. Tá bom? Bom, e também está o fato que a gente tem que ser sincero, principalmente. Não estou dizendo que você não é, Paula, por favor, não estou falando de ninguém, mas a gente tem que ser sincero em qual sentido? E no sentido de se eu verdadeiramente quero tirar o hábito ou não quero. Ou às vezes quando quando eu quero, não sei, quando eu gosto, hoje quero tirar o hábito. Outro dia não, eu não quero. Então, isso é falta de sinceridade. Então, para a gente poder realmente transformar essa parte e se liberar de ser arrastado pelos hábitos, a primeira coisa é a consciência que vem da mão, né, mão com mão, da sinceridade. E depois, né, agir corretamente e fazer a perseverança. Com isso, acho que não tem hábito que não possa ser transformado. Por isso falamos numa aula anterior que a entrega, né, que precisava da sinceridade e da confiança, né? Então, sempre são as mesmas coisas. Sinceridade é a primeira coisa que tem que estar e tem que estar para sempre. E a partir disso, bom, e ainda mais uma coisa, quando a gente tenta agir de uma forma correta, que não é outra coisa que escolher na base da guia da alma, a força que tem a guia da alma é a força do absoluto, entendeu? É a força mais poderosa que poderia existir no universo. Então, nem a energia negativa mais, não sei, mais, não sei, que possa nos fazer sentir muito medo ou coisa parecida, nem a energia negativa daquele tipo vai poder fazer nada contra a força transformadora do divino. Então, esse é o assunto. Força mais poderosa do mundo que pode existir é a força que vem da guia da alma. Então, vamos voltar para as apostilas. Aqui temos o mestre Ramesh, ele sendo médico, né, e gosta muito dos detalhes, dos gráficos do tipo, desse tipo, né? Então, aqui fala vamos dizer, do nível de consciência, né? Que a maioria, se você olha aqui, tem, né? Nesse lado tem
o número de pessoas, né? Quer dizer, vai subindo, né? Quanto a maioria das pessoas, né? E o nível de consciência, de menor a maior. Então, que a maioria das pessoas, né, estão nesse nível de consciência, a maioria, né? Isso quer dizer esse gráfico aqui. Quer dizer que o nível de consciência promédio está por aí. Então, quer dizer, a maioria está por aqui, mas tem algumas pessoas que vão além da consciência normal da humanidade. Então, demoramos um pouquinho em iniciar a aula também, porque eu estava conferindo uma palavra aqui com o Lucas, né, para ver a melhor forma de expressar. Né, às vezes, como eu falei anteriormente, né, as pessoas que começam a seguir um caminho espiritual, necessariamente vão mudando seus interesses, suas escolhas, então, talvez, bom, podem ser chamados de estranhos, né, excêntricos, distantes, snobs, ou até estúpidos. Olha, não sei, está fazendo isso, essa espiritualidade, está perdendo de ganhar tal ou qual coisa, tanto dinheiro, ou ele trabalhava em tal lugar, ganhava muito dinheiro, agora está fazendo isso, né? Pode ser, as pessoas podem ver elas como dessa forma. Bom, também, às vezes, quando a pessoa, isso está, vamos falar do isolamento, quando a pessoa começa a ter interesses, outro tipo de interesses relativos a seu caminho espiritual, bom, isso naturalmente leva a algum tipo de isolamento, né, em relação à família e amizades, família, né, os laços familiares e amizades velhas, né, que é muito natural quando a gente começa um caminho espiritual, começar como um pouco a se afastar do passado, né, mas isso não é ruim. Tem um período como de isolamento, de ficar um pouco mais isolado, né? Mas depois a gente vai criando novas relações com pessoas com mais afinidade, talvez com interesses parecidos a gente, e depois, mais para frente no caminho, a gente talvez volta a ter contato com as velhas amizades, mas é de outra forma, já muito mais natural. Mas às vezes, né, quando as pessoas são criticadas e tal, os que estão no caminho espiritual, pode gerar, como eu falei, uma autodúvida, né? Dizendo, porque tem muitas pessoas que podem dizer, você, não sei, você teria que, porque, não sei, você deixou seu trabalho, se você ganhava bem e poderia ter feito isso, aquilo, aí você não tem mais interesse nisso, não tem mais interesse não sei, em frequentar certos lugares que não acha bons e tal, aí as pessoas podem chamar você de que você tem muita arrogância, né? Que é uma forma que tem o ego da outra pessoa de querer te controlar, para que você volte ao que você era antes, porque a pessoa não quer aceitar você como você é agora, né? Então, uma forma que tem o ego da outra pessoa de querer te controlar, para que você deixe de fazer, porque isso faz que o ego da outra pessoa esteja inseguro, então a pessoa quer te controlar de qual forma? Quer mudar? Tem o que a gente falou antes, o desejo de controlar o comportamento da outra pessoa, mas é indiretamente e inconscientemente quer te controlar de qual forma? Te criticando, falando ruim, ou até dizendo que você é muito arrogante ou coisas pelo estilo. Então, pode tirar uma autodúvida na pessoa, no praticante espiritual, e pode ser um obstáculo, né? E, obviamente, que o complexo de superioridade também. Quer dizer, a gente faz algum avanço no caminho e já começa eu já sei, já pratiquei, eu já fiz um curso de yoga, já pratico há 5 anos de yoga. Então, eu já sei. Não, né? 5 anos não é nada. 5 anos é só para começar a abrir os olhos. Então, agora, a saída, né? Falamos dos obstáculos. Qual é a saída dos obstáculos? Bom, obviamente, qual seria a saída? A gente já falou, em termos gerais. Ampliação da consciência. Por quê? Porque a consciência mental, o ego, todos os obstáculos são enraizados no ego, na ignorância,
na sensação de separação, então a saída é uma consciência mais ampla, mais sutil, mais profunda que a consciência mental. Bom, o que dá olhar para dentro? Olhar para dentro é para começar a encontrar essa consciência mais ampla e deixar de encontrar, deixar de buscar, deixar de buscar os problemas lá fora. Também acessar a sinceridade, né? Que sinceridade, como algum mestre falou, a sinceridade é muito simples. Só seja quem você é. Não, é muito simples. Não tem que fazer nenhuma técnica especial. Sinceridade é muito simples. Só seja quem você é. É muito simples. E, bom, olhar para dentro também tem a ver com, e a partir dessa sinceridade, com descobrir desde onde a gente está escolhendo. Esse é o ponto crucial. Então, olhar para dentro é como se fosse a primeira coisa que tem para acontecer para sair, para deixar de ficar meu caminho obstaculizado por tudo que a gente já falou. Ser humilde, né? Humilde que a gente também falou, né? Ser humilde também, além de tudo que a gente já falou, tem a ver com, mesmo que a gente falou no sentido interno, né? Aquela compreensão da existência, no nosso lugar, na sinfonia universal, etc. Mas também em relação aos outros, que quando a gente tenha contato com os outros, não querer mostrar ou fazer sentir a outra pessoa alguma superioridade, algum tipo de superioridade, né? Sabe, aquelas pessoas que precisam muito de se mostrar superiores o tempo todo. Bom, ser humilde também em relação aos outros tem a ver com isso, né? Com se reconhecer um igual ao outro, um ser humano, tá bom? E não fazer nada para se mostrar superior a outra pessoa, ou para fazer ela se sentir inferior. Tá bom? Então, também, bom, aqui são alguns exemplos, né? Por exemplo, a pessoa A e a pessoa B, né? A pessoa B está apenas um pouquinho mais para cima do que a pessoa A, mas tem a sensação de que é superior, né? Então, essa a questão da superioridade e tal é só um alimento para o ego, mas não traz nada real para o caminho espiritual. E é um obstáculo realmente para caminhar. Bom, aqui também, né, outro gráfico que fala a mesma coisa, mas isso. Outra questão é relacionada com a saída, né, com deixar os obstáculos para trás, além de ser humilde, como a gente falou, tem a ver com duas coisas que são como formas de ser humilde, de expressar essa humildade. Uma é rir de si mesmo, né? Dos, talvez, defeitos, coisas que a gente tem para melhorar, né? Isso traz certa flexibilidade, né, para todo esse assunto. Ser compreensivo também na base ser compreensivo com os outros na base da compreensão de mim. Vocês sabem que o caminho espiritual é sempre para dentro e o que a gente acessa dentro se expressa para fora. Então, quando a gente tem mais compreensão de si mesmo, entendeu? E tem mais aceitação de si mesmo, que não tem a ver com justificar as coisas ruins, senão aceitar significa com compreensão do que é o ser humano, a existência, etc. Então, quando a gente tem mais compreensão de si mesmo, mais aceitação, então isso se estende para fora como um perfume. Então, a gente vai ser automaticamente mais compreensivo com os outros, vai aceitar mais os outros como eles são. E, obviamente, isso é uma expressão de uma consciência mais ampla e vai eliminar conflito, vai eliminar a divisão. Então, bom, essa outra imagem
tem a ver com a mesma coisa, né? Os três subindo a montanha, né? Um está um pouquinho mais para cima e pensa que está mais elevado do que os outros, né? No caminho espiritual parece acontece a mesma coisa. Está um pouquinho mais para cima e já considera que está mais elevado que o resto. Mas para aquele que vai no avião, que tem a visão panorâmica, todas as pessoas que estão subindo, se elevando, desse ponto de vista aqui de cima, não tem diferença nenhuma, né? Desde o ponto de vista panorâmico, todos estão no caminho e não a aparente superioridade não faz nenhuma diferença. Então, completando a saída, né? Falamos de ser humilde, rir de si mesmo, ser compreensivo, aceitar as coisas como elas são, certo? Como elas são, como a gente falou no começo, a compreensão da ordem universal. Amar as pessoas, mesmo que você não goste delas. Quer dizer, você dar mais ênfase, fazer mais ênfase na essência da pessoa do que o comportamento ou o aspecto dela que você não gosta. Então, você vê ela como uma expressão do divino e não como alguma outra coisa. Bom, o assunto é dar e receber, né? As outras pessoas, como a gente falou, nos dão a oportunidade de cumprir o propósito de nossa vida. Então, eles nos dão a oportunidade e a gente dá o que a gente tem o que a gente tem para dar para aquele que precisa. Então, é dar e receber. Não tentar mudar os outros, primeiro porque é impossível, ninguém muda se não quer mudar, só traz sofrimento, e querer mudar os outros é uma expressão do ego, da não aceitação e da consciência mental distorcida. Bom, estar pronto para o preço, quer dizer, vamos dizer, para deixar para trás o que seja necessário, deixar para trás, a gente ficar um tempo isolado, ou o que for preciso experimentar no caminho, bom, é o preço, né? Nada vai acontecer sem um grande esforço. Esforço e uma grande entrega. E, bom, e criar novos relacionamentos, a gente já falou, né? Nesse isolamento que acontece quando a gente vai deixando o velho para trás, tem um certo tempo necessário de isolamento até para criar novas relações, novos relacionamentos com mais afinidade. E, bom, e se nenhum desses funcionar, bom, crie uma distância, né? Se nenhum desses funcionar, então, criar uma distância em termos de espaço, né? Por exemplo, não frequentar aquelas pessoas, ou falar de tanto em tanto, né? Se não for possível de outra forma, o último recurso, que é mais fácil, né? Com as amizades, né? Tipo, ter menos frequência, menos contato, não tanto com a família, mas, bom, até onde seja possível. Então, por quê? Mas por que isso? Porque temos as pessoas ao nosso redor que talvez não nos compreendem, não aceitam talvez o nosso caminho, ou o que a gente faz, ou as nossas escolhas. Bom, na realidade, essa pergunta não é completamente correta, né? Deveria fazer a gente pensar que os obstáculos não estão lá fora, estão dentro, né? Por isso, aí vem o assunto de a mudança, de ver os obstáculos como oportunidades. Isso é o que faz uma pessoa no caminho, uma pessoa espiritual. A gente tem que entender isso, compreender isso, assimilar isso, para poder parar de culpar os outros, as situações, etc., que não levam a gente para nenhum progresso espiritual. Bom, e finalmente tem mais dois
obstáculos que podem acontecer. Uma é a doença, né, que obviamente é uma obviedade, pode ser um grande obstáculo ou também uma grande oportunidade, dependendo de como seja abordada. Mas a doença, obviamente, é um impedimento, né, um obstáculo, em termos de, sejam doenças físicas, mentais, etc., para poder se desenvolver na vida, né? Mas, por exemplo, numa doença muito delicada, como pode ser um câncer, a pessoa tem, normalmente, a maioria das vezes, como é uma coisa muito difícil de lidar, de aceitar, necessariamente a pessoa vai entrar em algum tipo de crise pessoal, mas a pessoa vai começar a ver a vida de outra forma, né? Vai começar a ser mais compreensiva, primeiro consigo mesmo, aceitar as coisas como elas são, vai expressar mais o amor, né? Para si mesmo, para outras pessoas, e vai ser também com certeza, através dessa mudança, uma influência positiva para outras. Então, mesmo que a doença, em termos externos, seja uma coisa que a gente não gosta, não quer, que é ruim, etc., para essa pessoa, desde o ponto de vista do plano divino, da ordem universal, foi necessária para a sua evolução. E depois tem as armadilhas, né? Bom, aqui chamam aterrorizantes, né? Que tem a ver com as armadilhas que a gente cria, né? Por exemplo, algumas das coisas a gente falou. Eu tenho feito tantos estudos, tanto esforço, tantas práticas, estudei isso, aquilo, então agora eu tenho que ter, ou vou ter tal progresso espiritual, né? Então começa aquela ansiedade, né? Que é o que acontece quando a gente foca demais no objetivo final. Naquelas disciplinas que o foco está no objetivo final, não sei, despertar os chakras, o samadhi, ou toda aquela coisa, sem falar, não estou criticando ninguém, tá? Estou só colocando um exemplo. Vamos dizer, tem uma promessa, né, de se você faz isso durante tanto tempo, vai atingir, vai acessar aquilo. Então, o que acontece? Finalmente acaba acontecendo a ansiedade, né? A impaciência, e a pessoa fica muito ligada com isso, em vez de enxergar no dia a dia, e em cada passo que ela dá, que é realmente onde está o progresso. Também, bom, o que a gente falou, né, de um complexo de superioridade, ou alguma coisa similar, onde a gente tem feito algumas coisas e já começa a pensar que a gente já é evoluído, já somos mestres, já temos, e mesmo tendo algum tipo de descobrimento, de visão, né, começamos a falar das nossas visões, das nossas experiências, dos nossos descobrimentos, isso só ajuda ao ego e não ao progresso espiritual. De querer impressionar os outros, né? Ou, não sei, alguma coisa do tipo. E também que o assunto do progresso espiritual não está, ou do propósito da vida, não está em acumular técnicas, cursos, retiros, etc., práticas. Tudo isso ajuda, mas na realidade, como vocês têm visto no curso, né? Aqui a gente tenta, esse curso de introdução, de iniciação, mostrar que está tudo bem com tudo, mas onde está verdadeiramente o progresso espiritual em dar os passos para, no sentido da união com o divino. Bom, aqui outra vez a mesma imagem, né? Do objetivo da vida, a união com a consciência divina, a nossa vida humana, a nossa vida é o veículo, as decisões, as escolhas feitas pela guia da alma levam a gente diretamente para o objetivo da vida, e os passos que a gente dá são o propósito da vida, mas nem sempre a gente escolhe na base da alma, a gente escolhe na base das emoções e do intelecto, e aí
sai fora do caminho, né? Mas depois e tem outras condições, circunstâncias na sua vida e depois tem uma nova oportunidade, né? Outra esquina, né? Onde se cruzam as ruas. Tem mais uma oportunidade, a vida dá mais uma oportunidade para escolher na base da alma e voltar para o caminho. De tanto escolher na base da alma, o intelecto e as emoções acabam se transformando e falando o mesmo idioma, a mesma voz da alma. Essa mesma voz, né, faz a purificação e faz que o conflito desapareça na mente e, portanto, a união corpo, mente e espírito seja alcançada, que não é outra coisa que yoga. Bom, a frase da mãe, que já compartilhamos, uma vida sem objetivo é sempre uma vida miserável. Da qualidade do teu objetivo depende da qualidade da tua vida. Teu objetivo deve ser alto e amplo, generoso e desinteressado. Isso tornará a tua vida preciosa para você e para os outros. Bom, para finalizar, agora vou pedir a participação de vocês, algumas perguntas. Primeira, sobre o ego. O ego, está enraizado na ignorância, é um obstáculo sem mistura no caminho espiritual, tem que ser tolerado, deveria ser morto. Quem quer arriscar? Qual é a resposta correta? Muito bem. O ego está enraizado na ignorância. Vamos dizer, é um obstáculo, mas não é só um obstáculo, pode ser uma grande ajuda até certo ponto no caminho espiritual. Tem que ser tolerado? Bom, não necessariamente, porque é uma ajuda, está por trás de grandes ações do ser humano, e deveria ser morto? Não, também não, porque é preciso. Mais uma. Obstáculos no caminho espiritual podem incluir A. Ler as escrituras regularmente. B. Frequentar retiros espirituais. C. Trabalho social. D. Tudo o que precede. O que vocês acham? Pode falar. Letra D, eu acho. Muito bem. Tudo o que precede. Quer dizer, as primeiras três podem ser um obstáculo, né? Ou uma oportunidade também, né? Mas se a gente abordar elas de uma forma limitada, quer dizer, ler as escrituras regularmente não necessariamente vai fazer a gente evoluir, né? O que vai fazer a gente evoluir cumprir o propósito da vida, é dar os passos, né? Fazer as escolhas na base da guia da alma. E para isso, talvez, ler escrituras seja uma ajuda, né? Só por frequentar retiros espirituais, a gente não vai evoluir, por acumular coisas, nem também por fazer o trabalho social. Por quê? Porque o assunto, na realidade, não é o externo, a ação externa, senão a atitude interior com a qual a gente faz. Então, tudo o que precede pode ser um obstáculo ou uma oportunidade. Uma afirmação. A família de uma pessoa no caminho espiritual pode considerá-la estúpida. E a razão para essa afirmação é que eles mesmos são estúpidos. Bom, estúpido é uma palavra um pouco forte, mas, bom, é um exercício só. Quer dizer, não só a família de uma pessoa, senão amigos ou a sociedade pode pensar que a pessoa não sei, estranha, o que for, né? Porque está seguindo um caminho espiritual, fazendo alguma coisa diferente da qual eles fazem. Isso é verdadeiro, mas a razão não a razão é falsa. Por quê? Porque eles são bem inteligentes, eles estão avaliando com o seu intelecto que a pessoa está perdendo de ganhar tanto dinheiro, não sei, está fazendo algum trabalho, né, sem ganhar nada, etc, etc.
Então, a asserção é uma afirmação verdadeira e a ração é uma afirmação falsa. Mais uma. Não se deve casar. E a ração, o casamento pode ser um obstáculo no caminho espiritual. Bom, a afirmação é falsa, porque, vamos dizer, o casamento, porque o casamento possa ser um obstáculo, a gente não deveria se casar, não alcança para ser uma ração válida. Mas o casamento pode ser um casamento ou um vínculo, né? A palavra casamento pode ser muito formal, mas um vínculo com outra pessoa pode ser um obstáculo ou não. Pode ser um obstáculo ou pode ser um grande estímulo e uma relação que acelere muito a evolução espiritual. Então, a asserção é falsa e a ração é a afirmação verdadeira. Mais uma. As crianças são um obstáculo no caminho espiritual. E a ração que cuidar das crianças não deixa tempo e energia para atividades espirituais. Bom, mesmo que seja verdade que cuidar de crianças leva muito tempo, isso não, vamos dizer, não é totalmente verdadeiro, que não deixa tempo, e ainda mais porque cuidar das crianças é, de fato, uma atividade espiritual. Né? Talvez uma das mais espirituais da vida, porque ela se ensina muito. E o tipo... Vamos dizer, e as crianças vamos dizer, dão a oportunidade aos pais para cumprir o propósito de sua vida. Então, as crianças também não são um obstáculo, podem ser claramente uma oportunidade, né? para a evolução espiritual. Então, a asserção é uma afirmação falsa e a ração é uma afirmação falsa. Aqui uma frase final do Luke Coutinho. Você me ensinou o significado do amor incondicional, compaixão, perdão, aceitação e desapego. Nenhuma pessoa, ou mesmo nenhum livro espiritual ou de autoajuda foi capaz de me ensinar o que foi dito acima ou de me inspirar a ser uma pessoa melhor. Leitura sugerida, o capítulo 2 desse livro, chamado O Propósito da Vida, o Mestre Ramesh, a Vida Divina, Savitri, como a gente vem informando, e Sabedoria Espiritual em Pequenas Doses. Gratidão aos mestres pelas bênçãos, pela guia, e obrigado a todos vocês. Muito bom. O final da aula de hoje. Se tiver alguma pergunta, o momento agora. E se não, podemos encerrar a aula. Eu queria fazer uma pergunta. Tá dando para ouvir? Sim. No caso, eu creio que uma coisa que me atrapalha muito no meu caminho é a vergonha. Eu queria saber onde ela está aqui nessa... Não deu para ouvir totalmente, Neide. A vergonha é uma coisa que atrapalha um pouco, pelo menos no caminho, meu caminho espiritual atrapalha. Onde que ela encaixa nessa lista aí? Eu queria saber. Bom, também uma boa pergunta. Em cada pessoa, tudo tem um matiz diferente, né? Mas necessariamente a vergonha tem a ver com a ignorância do ego, né? Que vem do ego. Quer dizer, com algum tipo de... alguma relação a gente poderia colocar com talvez algum complexo de inferioridade, algum medo, né? Alguma coisa que está enraizada na ignorância. Então, sem ir muito, vamos dizer, no detalhe de cada por que acontece para você, a saída, vamos dizer, o assunto a saída é exatamente tudo o que a gente falou. A saída é a ampliação da consciência.
como está enraizada no ego e na ignorância, na sensação de separação, então, quanto mais conexão você tiver com sua essência, mais afastada disso você vai estar. Então, a forma de se liberar não é brigar ou rejeitar ou algum tipo dessas coisas, senão estar cada vez mais em sintonia com sua alma. Dali vai vir toda a confiança, toda a tranquilidade, a calma, e você vai ser o que você é, não vai ser menos do que você é por vergonha. Então, vamos encerrar a aula, então. Tenham todos um bom fim de semana e a gente se vê na terça-feira. Tchau, tchau.